Gente, eu estou muito cansado, mas é importante eu gravar esse vídeo, eu começar agora, depois eu vou tentando terminar. A cantora Virginie, ela fez uma contraposição importante, uma postagem em que eu falei das academias. A cantora Virginie, eu conheço desde a década de 90, não só por conta do sucesso que ela fez, mas ela ia no meu apartamento lá na Praça Roosevelt, quando eu morava com o cantor e compositor Carlos Careca. Eles se encontravam com outros músicos para discutir, planejar. Nessa época eu trabalhava com jornalismo e era um ritmo completamente diferente, então não estava muito presente, tal, mas eu lembro muito bem dela. E é muito importante o que ela fala. A Virginie comenta da importância da academia e das atividades físicas, ou seja, de você mexer o seu corpo com frequência. E eu queria dizer o seguinte: a acupuntura aqui no Brasil, no Ocidente, ela é muito entendida como uma coisa única, alguns até chamam de técnica, mas na verdade ela é um dos ramos da medicina chinesa, um corpo teórico muito profundo, muito denso e que tem vários ramos. Essa árvore que vocês estão vendo aí, uma representação. E tem esse pontinho aqui, ó, o Qigong, que é misto, porque é um trabalho corporal, mas que visa você trabalhar internamente. Eu acrescentaria aí um outro ramo, ou como um subgrupo, as artes marciais, com a qual esse conjunto todo tem uma relação muito próxima, muito íntima. Inclusive, é um dos caminhos de formação, por exemplo, dos acupunturistas. É importante a gente ressaltar que tem uma diferença do trabalho corporal entendido nas artes marciais ou artes, como vou dizer, movimentos terapêuticos, da visão nossa que nós temos aqui no Ocidente de movimento, de exercício e de saúde, que é você conseguir o melhor resultado preservando ao máximo a sua integridade física, inclusive fortalecendo. E nesse sentido, o Qigong, ele muitas vezes é preparatório para algumas artes marciais. Embora tenha algumas escolas que eu estou dizendo, você já ouviu falar de estilos de Kung Fu? Shaolin, Louva-a-Deus. Então, são esses estilos, na verdade, eles têm um jeito diferente de lidar com o corpo. Então, isso é importante também. Todas as artes marciais, elas têm uma característica que é de preparar o corpo para aquela atividade que você vai fazer. Isso é muito diferente do que a gente encontra aqui nas academias, nas nossas atividades corporais, nos esportes, e é isso que eu vou falar. Que eu queria chamar a atenção e que é uma coisa muito estranha para nós ocidentais, é que ela é toda empírica, mesmo nas suas diferenças. Então, existem vários estilos de acupuntura que às vezes até são contraditórios. Como tonificar um ponto de acupuntura? Tem escolas que dão uma orientação muito diferente de outras e todas funcionam. Mas como que funciona se são contraditórias? É porque tem um corpo maior, um jeito mais amplo de pensar em como fazer aquilo. E isso tem que ser respeitado. Não significa fazer de qualquer jeito. Então, nas artes marciais acontece isso. O corpo, para manter a sua integridade e para conseguir o melhor resultado, ele tem que ser formado. E cada estilo tem uma abordagem diferente, porque você vai formar o seu corpo para aquilo. Então, diferente das nossas noções de atividades corporais, físicas, que nós exaltamos muito ou damos uma importância especial para a forma e para a força, lá eu preciso preparar o corpo para conseguir chegar nesses resultados. Então você vai ter fortalecimento, por exemplo, de ossos, fortalecimento de cartilagens, fortalecimento dos tecidos moles. E isso aparece em vários treinos diferentes. Alguns visando muito a flexibilidade, o domínio, mesmo numa situação bem lenta. Isso a gente vai ver no Tai Chi. O Tai Chi, aliás, é uma luta, é uma forma de
luta e que se reconheceu um valor muito grande para a saúde. Eu acho que a gente não pode falar só do Tai Chi, porque o Kung Fu do Shaolin, ele chega com esse objetivo, fortalecer a saúde dos monges. Isso lá no seu começo, lá numa determinada época. Nós não temos essa visão aqui. Essas diferenças, elas são cruciais para a gente entender que existe uma forma de manter a saúde e prolongar a vida dentro desse corpo de conhecimento da medicina chinesa. A diferença que a gente encontra aqui no Ocidente é a supremacia ou a prevalência da busca da forma e da força. Isso permeia todas as atividades físicas que a gente tem, o esporte, as academias, em que você vê até que essa própria ideia surge nas pessoas como uma ideia terapêutica. Sabe aquilo assim, olha, puxa, eu estou ruim no joelho, eu preciso fortalecer. A força é o que salva. Eu queria chamar a atenção que a fisioterapia não significa só isso, tá? Embora a base citada é a fisioterapia, mas ela é muito além disso. Porém, o que fica na mente das pessoas, na argumentação, é isso. Não, eu preciso fortalecer os meus músculos. Veja, a gente pensa em músculo. Cadê o tendão? Cadê a cartilagem? Cadê os ossos? Mas, como eu falei na medicina chinesa, vai muito mais coisa. Cadê a mente? Cadê a integração disso tudo? Quando a gente dá uma prioridade ou uma exclusividade para isso, nós criamos um problema, que é o que predomina no espírito das academias. As pessoas vão para lá buscando ou estabelecer uma forma ou ganhar uma força física, muscular, que muitas vezes as pessoas buscam as duas coisas juntas. E para isso, não só fazem os exercícios imesuradamente, como também vão consumir substâncias como suplementos, comprimidos, mas buscando o quê? Uma definição corporal e uma força física. Esse consumo pela ingestão, ele costuma ser muito prejudicial. Aliás, algumas pessoas até falam assim, não, mas eu consumo pouco, não é tão prejudicial. Tira o tão e fica o quê? Prejudicial. O resultado que você vê é esse tipo aqui. Essas pessoas são vítimas dessa nossa maneira de encarar como trazer um movimento para as nossas vidas. Isso acontece em academia, acontece também daquelas pessoas que querem se movimentar e vão fazer caminhada. Gente, eu não estou falando isso criticando aqui por bases teóricas. Eu estou falando com base ao que chega no meu consultório. As pessoas que eu tenho que atender, quando surgem as suas lesões. É interessante porque nas academias, eu conheço muita gente, não só que vem no meu consultório, mas muita gente, amigos, parentes que frequentam a academia, dão aula em academia. Então, eu tenho um contato grande nessa área e alguns professores, educadores físicos, me falam assim, eu sei que aquilo vai lesionar a pessoa, eu sei que aquilo que a pessoa está me pedindo vai fazer mal para ela, mas ela é aquilo que ela quer. E eu não tenho como interferir nesse processo. Eu tenho que orientar só para ver se ela se machuca o menos possível. E isso acaba contentando as pessoas. Eu vou me machucar o menos possível para ter mais saúde. É contrassenso. Não, eu faço acompanhamento médico. Você faz acompanhamento médico para ver a progressão da sua lesão. Gente, uma atividade que faz bem para a saúde é aquela que você faz para reparar os danos que você contraiu ou que você causou a si mesmo. Não existe uma outra coisa. Aquilo que faz bem para a saúde não te lesa, não te debilita. Quando isso acontece, tem alguma coisa errada. Nesse sentido, essas atividades físicas, elas se agravam, essas atividades dentro da academia se agravam quando se une com a ideia de esporte. Porque o esporte, além dessa característica de força e forma, não tanto forma, mas potência, existe a supremacia do resultado, o resultado a qualquer preço. E para isso, vale qualquer coisa.
dá injeção, fazer infiltração e volta a jogar. Eu vi recentemente um vídeo do Garrincha falando como é que era a vida dele. Sabe que nosso joelho tem, quando incha, é derrame, é um líquido. Então tirava o líquido e injetava a injeção, né? E eu jogava feliz, que estava bem, tudo bem, mas depois do jogo, meu joelho inchava novamente, ficava aquela bola. Quer dizer, 2 dias depois, tinha no outro jogo. Quer dizer, acabou com as articulações dele. Tinha que tomar umas injeções, drenar e depois tomar umas injeções no joelho para o próximo jogo. Depois desse jogo, dali 2, 3 dias, tinha outro jogo, acontecia a mesma coisa. E nós tivemos essa mesma história. Bom, agora, como eu tenho ouvido dizer aí por aí, o Neymar é o primeiro convocado home office, porque está incapacitado para jogar. Nós vimos isso acontecer com o Ronaldo Fenômeno, várias pessoas passaram por essa situação. Não só no futebol, tá? A gente vai ver Daiane dos Santos, nossa, muita gente, porque o esporte é isso. Eu preciso de um resultado, não importa a que preço. Então, eu sou de uma época em que o lema era esporte é saúde, e não era nada disso, nunca foi nada disso. E essa minha discussão aqui, eu agradeço a Virginie, é poder trazer isso para a gente começar a pensar o que a gente quer, saúde ou se iludir com a ideia de que somos capazes, a ideia da superação. A gente não supera a natureza. A acupuntura, a base dela, alguém já ouviu falar de taoísmo? O caminho da natureza. Eu tenho que fazer as pazes com as possibilidades do meu corpo. E tem gente que acha que isso, então então eu não vou me esforçar, eu não vou na academia até doer para eu me superar. Não, é um outro caminho de superação. Mas não é bem a superação, mas é você chegar no seu trajeto natural, no trajeto natural do seu corpo, para ele crescer, para ele melhorar em capacidade, e melhorar em força, melhorar em resultado, mas de uma forma integral. Só que no âmbito da academia, como eu conversei com a Virginie, o que acontece geralmente é esse esforço grande só em função da forma e da força, mas desconectado, por exemplo, da mente, da emoção. Enquanto um kati é feito com mergulho dentro de si mesmo, um kati ou um kata no karatê, ele é feito com mergulho dentro de si mesmo, no sentido de estabilizar as emoções e de você aprender, perceber, entender como é que o seu corpo funciona. Nas academias a gente vê isso aqui, ó. A pessoa fazendo uma atividade focada no aparelho de som, na cabeça, no ouvido, ou num telão que ele fica vendo alguma coisa lá, desconjunta, vamos usar esse termo, toda a postura da pessoa, todo o caminhar da pessoa ali na esteira. Conclusão, isso vai levar um desgaste irregular de todo o seu corpo. Na verdade, essa é a base dos movimentos das artes marciais, do Tai Chi, de outras artes que eu pratiquei e conheci, em que se você faz certo, o seu corpo se fortalece não fisicamente, mas o movimento te garante a saúde e integridade até a velhice. E pra gente não, a velhice é isso mesmo, vai estragar e eu vou jogar fora. E eu tenho que estar com a musculatura forte para me aguentar do jeito que eu puder até lá. Nós temos uma noção de que a cartilagem e os ossos são feitos para gastar. A base da medicina chinesa e da acupuntura não parte do mesmo pressuposto. A gente tem pelo que zelar, e o que zelar aí não significa simplesmente me abster, não fazer uma atividade, pelo contrário, é como eu vou fazer. Então, Virginie, muito obrigado pela sua intervenção, para dar chance da gente discutir isso aqui. E para quando você voltar para o Brasil, nós vamos tomar aquele sorvete vegano novamente. Agora ele está lá na Vila Mariana. Eu tenho o endereço e você está convidada.